Ora, sejam muito bem-vindos a mais um webinar especial. O meu nome é Henrique Tomé, como é habitual, vou aqui acompanhar-vos então neste vídeo e vamos aqui falar, portanto, de diversos temas. Ora, como aqui o título então indica, vamos ver se esta semana ainda existe aqui a possibilidade de assistirmos ao euro-dólar a ficar abaixo então da paridade. Embora alguns desta semana o euro já tenha ficado abaixo da paridade, a verdade é que continuamos a assistir a muita atividade compradora e vimos também uma recuperação bastante rápida por parte dos compradores. Vamos então ver quais é que são os fatores que podem condicionar e quais é que são os fatores que podem aqui causar novas pressões baixistas no par euro-dólar. Antes disso, vamos então aqui ver o que é que nós temos neste webinar para falar. Ora, vamos aqui ver e rever aquilo que foi dito nas minutas da última reunião da Fed. Vamos ver também aqui as divergências que têm ocorrido entre alguns membros da Fed e também o consenso entre alguns deles em relação às políticas monetárias e também à condução das taxas de juros. Vamos também rever aqui, aliás, não vamos rever, mas vamos sim ver aqui o que é que podemos esperar do simpósio de Jackson Hole, que começou na quarta-feira e que na sexta-feira o presidente da Fed irá então discursar e aí sim será e é o principal evento desta semana. Além disso, e aqui em jeito depois de conclusão, vamos voltar a ver o mercado petrolífero e vamos ver também como é que a situação atual pode influenciar a médio e longo prazo os preços do petróleo. Ora, como aqui podem ver no gráfico ao lado, conseguimos ver que as projeções sobre as taxas de juros nos Estados Unidos têm vindo a ser revistas em baixa à medida que as reuniões vão passando. Isto também aqui em grande parte, em grande medida, devido aos últimos indicadores económicos que têm sido divulgados e que, na verdade, até têm dado alguns sinais não tão maus como aqueles que se esperavam. Embora haja alguns sinais que sejam naturalmente motivos de preocupação, como o relatório do PIB, por exemplo, e inflação, o facto de a inflação de se manter alta, mas já começamos aqui a assistir algum alívio em determinados cantos. Vamos aqui ver. Portanto, vamos então aqui ver, passando só pelas minutas da última reunião da Fed. As minutas acabaram por se tornar um pouco até mais óbvias do que aquilo que se estava à espera. Os membros da Fed esperam que o ritmo dos aumentos das taxas de juros comece a abrandar a dada altura, por isso não foi dito horizontes temporais, mas começou-se aqui a falar então desta possibilidade. Ao mesmo tempo, muitos dos membros da Fed, mesmo assim, acreditam que o tightening pode ser ainda mais apertado, portanto, pode ser as políticas restritivas poderão ser ainda mais apertadas, mais restritivas, e isto pode causar aqui alguma pressão também nos mercados. A inflação, mesmo assim, continua elevada, mas os últimos dados já começaram a mostrar sinais de que poderá começar a recuar, embora ainda não tenhamos evidências de que a inflação atingiu um pico. Portanto, é aqui importante notar. Portanto, aqui as minutas da Fed, aqui os principais pontos, creio que sejam aqui estes os mais importantes neste momento. Aqui destacar, já sabemos que há sempre membros da Fed um pouco mais hawkish do que outros, como Bullard e Dowling, que indicam que ainda há a possibilidade da Fed aumentar 75 pontos base das taxas de juros até na próxima reunião. Por isso, vamos ver, a verdade é que isto é algo que tem sido presente em todos os períodos em que a inflação nos Estados Unidos é elevada, é que a Fed compromete-se muito bem e compromete-se mesmo a baixar e a fazer aquilo que seja necessário para baixar os níveis de inflação. Aqui um ponto que é importante notarmos é o facto do preço dos combustíveis também estarem a começar a baixar, à medida também que o petróleo começa então a recuar. Nas últimas semanas assistimos a fortes depreciações do preço tanto do Brent como no crude, e isto naturalmente depois tem efeitos também nos produtos então energéticos e também, se esta tendência se prolongar, terá impacto também depois nos produtos finais, nomeadamente no lado das transportadoras e nas cadeias de distribuição. No entanto, esta situação de baixa nos preços dos combustíveis, como tem sido a curto prazo, não podemos já fazer grandes projeções para médio e longo prazo e por isso podemos apenas aqui agarrar naquilo que está acontecendo neste momento e podemos ver que, de
facto começam aqui a existir alguns alívios, o que pode ser animadores, mas que ainda não nos dão garantias de que os próximos dados poderão já refletir, portanto, estas dinâmicas de baixa nos preços dos combustíveis. Jackson Hole, portanto, este é o grande evento desta semana e que poderá aqui agitar ainda mais os mercados. Eurodólar, portanto, volta aqui a estar em destaque, para além dos índices norte-americanos, como é óbvio, mas e para além também da evolução das yields, mas Eurodólar, portanto, volta aqui a estar em destaque. Portanto, no passado, e aqui, fazendo aqui um pequeno flashback, portanto, no ano passado, as declarações de Powell acabaram por se revelar um pouco desanimadoras, portanto, o Powell na altura reforçou várias vezes, mesmo quando a inflação já estava a aumentar, que a inflação era apenas temporária. Ora, passado um ano, conseguimos ver que temporária pouco tem, portanto tem sido persistente, e acabou que, na verdade, essa reunião por ser até algo decepcionante para os mercados. Este ano, Powell deverá aqui dar mais detalhes sobre o programa de Quantitative Tightening. Não acredito que vá falar muito de inflação, portanto já vimos como é que a inflação tem evoluído, já vimos também que já começam a dar alguns sinais de abrandamento, mas ainda é muito prematuro também avançar com grandes projeções neste momento. A Fed tem estado a fazer aquilo que é um mecanismo clássico de atuação quando a subida dos preços atinge patamares bastante elevados, portanto aqui com os aumentos das taxas de juros de forma até bastante agressiva. E embora ainda não se sinta de forma muito notória todas estas medidas que a Fed está a tomar, a verdade é que deverão ter impacto agora no médio prazo, e por isso vamos mais mês, menos mês, começar a ver isso nos dados sobre o CPI. Portanto, aqui a Fed a usar o aumento das taxas de juros para então arrefecer a economia. Mas, bom, retomando aqui então ao simpósio de Jackson Hole, portanto, este ano espera-se então que Powell dê mais ênfase no programa de Quantitative Tightening, porque embora o Quantitative Tightening esteja em curso, a verdade é que não tem estado a um ritmo assim tão acelerado e tem sido até uma das ferramentas que a Fed tem tido alguma cautela a utilizar, depois pode causar aqui mais volatilidade e ter um impacto mais negativo nos mercados. Inclusive este foi um estudo que a própria Reserva Federal publicou há pouco tempo, a indicar que o impacto do Quantitative Tightening poderia ser bastante negativo sobre os mercados, e isto, portanto, só aqui para termos ideia de valores, de números, isto simbolizaria uma redução da liquidez do mercado de 2,2 trilhões de dólares, o que levaria, em teoria, um aumento de 75 pontos base das yields, portanto, dos juros das obrigações. Portanto, naturalmente que este é um tema sensível, é uma das ferramentas que a Fed no passado já utilizou e que no passado acabámos por ver os mercados muito nervosos, e mesmo antes de tudo isto estar a acontecer já havia também alguns receios de que a Fed poderia utilizar esta ferramenta. Depois de um período bastante extenso e bastante robusto do Quantitative Easing, estamos agora numa altura em que o Quantitative Tightening, portanto o inverso, tende aqui também a tentar estabilizar um pouco o desequilíbrio que causou aqui o período da pandemia. Além disso, temos aqui outros pontos que são aqui importantes de serem destacados e que até à data não têm ganho aqui muito relevo. Temos vindo a ver a inflação, como é óbvio, temos vindo a ver o mercado de trabalho, que tem continuado a dar sinais de solidez, temos olhado também para o mercado imobiliário, mas não temos olhado muito para as vendas a retalho, para as vendas de casas existentes. Portanto, podemos chamar de mercado secundário dentro do mercado imobiliário. A verdade é que as vendas nessa ótica têm estado a cair, em termos homólogos as vendas já caíram 20%, e há 6 meses consecutivos que têm vindo aqui a cair, e é um ritmo até bastante agressivo. Portanto, aqui ser um motivo que pode de facto trazer algumas preocupações ao mercado e pode depois também ter impacto no mercado imobiliário, mesmo na venda de novas habitações, e já sabemos também em grande parte fruto da última grande crise financeira, que o mercado imobiliário é um indicador que é acompanhado de perto e que mede também o sentimento do mercado, nomeadamente o poder de compra das famílias e também, de certo modo, o setor imobiliário, o setor civil, para perceber se estão ou não bullish
no mercado e, portanto, neste momento parece que os dados não são muito positivos. No entanto, a Fed não tem vindo aqui a alertar e a puxar red flags para este ponto e por isso não tem sido aqui também um catalisador para mexer com os mercados. De qualquer dos modos, é importante aqui acompanhar e, portanto, fica aqui esta nota que nós então estamos a passar. Olhando novamente para o euro-dólar, como eu estava então a referir no início da apresentação. Ora, o euro-dólar é dos ativos mais expostos à volatilidade esta semana, sobretudo na sexta-feira, então durante a conferência de Powell. Os mercados então esperam que Powell refira aqueles pontos que eu já tinha referido anteriormente. Se olharmos aqui para a divergência entre as yields a 10 anos nos Estados Unidos e para o par euro-dólar, conseguimos ver que esta divergência está a aumentar cada vez mais. Isto pode trazer novas pressões de baixa para o euro-dólar e isto provocaria, portanto, em teoria, uma depreciação abaixo da paridade. Portanto, isto aqui pode ser um sinal de alerta, pode ser aqui um sinal, uma red flag para o euro-dólar e, portanto, poderá aqui, no meio de toda a volatilidade, fazer com que o par fique abaixo da paridade durante talvez alguns minutos, algumas horas e poderá aqui ficar naturalmente mais exposto. Em relação ao petróleo, portanto, o petróleo em termos de procura tem vindo aqui a registrar diminuições e as importações provenientes da China, que a China continua a ser um grande consumidor de petróleo, estas importações também têm estado a aumentar devido ao facto da Rússia estar a vender com um desconto significativo o preço do seu petróleo, devido também aqui a todas as sanções aplicadas pelo Ocidente. E a verdade é que isto faz com que, portanto, as perspectivas nestas duas óticas acabem por ser umas perspectivas a apontar para uma depreciação dos preços do petróleo. No entanto, se olharmos para outra vertente, continuamos a ver que os inventários nos Estados Unidos estão em níveis baixos. Os últimos dados sobre o API e sobre a DOE mostraram exatamente isso mesmo, até mostraram que a redução dos inventários foi muito superior àquela que se esperava. Olhando também para a evolução dos preços do gás, conseguimos ver que ultimamente tem existido aqui uma correlação entre o preço do gás e o preço do petróleo. Esta correlação, portanto, faz com que as pressões de compra no petróleo aumentem ainda mais, uma vez que o preço do gás natural tem estado bastante pressionado em alta e até agora tudo indica que essa tendência irá então prevalecer. A juntar a tudo isto temos a Arábia Saudita a pressionar os membros do cartel da OPEC a diminuir a produção e temos também aqui o acordo nuclear entre o Irão a ser um ponto que poderá também suscitar aqui períodos de maior volatilidade. Embora o petróleo em grande parte tenha vindo a cair, a desvalorizar devido aos receios de recessão à escala mundial e, portanto, isto levaria a uma redução também da procura, uma redução substancial. A verdade é que continua a existir aqui um déficit no mercado e, portanto, também aqui membros da OPEC, como a Arábia Saudita, poderão aqui pressionar os preços do petróleo para que aumentem e, portanto, aqui gerando também um conflito de interesses, como é óbvio, para os próprios países da OPEC. Olhando então para o calendário desta semana, tivemos então aqui os dados sobre os inventários de petróleo, tivemos aqui os dados sobre as vendas de casas existentes nos Estados Unidos, tivemos aqui o índice que mede o sentimento na Alemanha, o sentimento empresarial na Alemanha, que voltou também aqui a dar alguns sinais não muito negativos, mas a não ser muito favorável. Os inventários de gás natural a não serem tão fracos como os inventários de petróleo, mas também aqui a ter um impacto reduzido. E, na verdade, tudo se resume a um ponto esta semana, é então o simpósio de Jackson Hole, onde começou na quinta-feira e irá alastrar-se até sábado. A verdade é que o dia mais importante vai ser então na sexta-feira. Esta sexta-feira vamos ter aqui Powell a discursar e isto aqui poderá ser o driver para os próximos movimentos, pelo menos no curto prazo. Ora, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.